Gravação já está iniciando. Agora sim, mais uma vez, boa noite a todos vocês. Espero que todos estejam bem. Já de início agradecemos a participação nessa aula que para nós é bastante importante do curso de filosofia, a aula inaugural. Mas antes de mais nada, quero passar a palavra para o professor Welder, que é coordenador do curso, para dar a sua boa noite. O seu boa noite. Bom, agora oficialmente boa noite a todos, a todas. Para nós é sempre uma alegria muito grande dar início ao semestre com um evento como esse, né? É momento que nós temos para nos reunirmos, para nos conhecermos, mesmo que virtualmente, e agradeço muito a presença de cada um de vocês, sobretudo os estudantes da filosofia, mas também aqueles de outros cursos. Para aqueles que são da filosofia, gostaria de falar hoje que aproveitem o ambiente universitário, né? Nós estamos num curso EAD, mas mesmo o curso EAD ele nos oferece vários instrumentos que fazem parte do ambiente, da estrutura universitária. Então, sintam-se pertencentes a um curso de graduação e aproveitem tudo aquilo que é próprio de um curso de graduação. Então, se dediquem à leitura, se dediquem à pesquisa, se dediquem aos componentes, mas também aos eventos, aos cursos, às palestras, porque tudo isso contribui para que lá no final vocês saiam do curso com um cabedal universitário, né? Em nome do corpo docente da filosofia, ao qual estou aqui representando, eu desejo a todos um ótimo início de semestre. E, de maneira particular, agradeço muito o professor Dilney por ter aceito o convite de estar conosco nessa noite, compartilhando um pouco da sua pesquisa. A gente sabe que sempre é um tempo curto, mas é um tempo muito precioso que nós temos para compartilhar do conhecimento, né? Então, muito obrigado, professor Dilney, pela presença e desejo a todos, então, uma ótima aula inaugural. Obrigado, professor Welder. Então, é realmente um momento bastante importante. Não me recordo se em semestres anteriores tivemos essas aulas inaugurais, não é? Creio que não. Então, é bastante significativo para o nosso curso. Então, fazendo uma brevíssima apresentação do professor Dilney Gisele Lorenzi. Ele é graduado em Direito e em Filosofia pela Universidade Católica do Paraná, Pontifícia Universidade Católica do Paraná, tem mestrado e doutorado em Filosofia pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo e tem pós-doutorado em Direito pela Universidade de Salamanca, na Espanha. Além desses cursos, ele também tem especializações na área de gestão, que de maneira especial o traz para essa noite aqui conosco, porque ele é o nosso pró-reitor de ensino, pesquisa e extensão. Então é bastante significativo nós temos o professor Dilney conosco, que desenvolve, né, tem o seu foco de estudos especialmente em direito e em filosofia, com ênfase em epistemologia, direito penal alemão, direitos humanos, filosofia do direito, lógica, epistemologia, conhecimento científico, pensamento contemporâneo e autores como Klaus, eu não conheço esse autor, professor, depois o senhor me corrija, não sei se é Roxan, Roxan, John Rawls, Charles Peirce e Bertrand Russell. Então, professor Dilney, uma ótima noite ao senhor, obrigado mais uma vez pelo convite. Eu estarei aqui também, havendo alguma necessidade, o senhor indique. O pessoal que nos acompanha, se precisar de alguma coisa, coloque no chat e a gente vai acompanhando para auxiliar no que for necessário. Que tenhamos uma ótima aula inaugural do curso de filosofia. Professor Dilney, por gentileza. Boa noite, professor Crespo. Professor Welder, boa noite a todos os presentes que estão nos acompanhando. E eu quero, no primeiro momento, agradecer pelo convite. Fiquei muito honrado, professor Welder, por esse convite de estar aqui nessa noite, em especial na aula inaugural do curso de Filosofia, curso que tem toda
estrutura muito próxima da minha formação acadêmica. Por muito tempo atuei como professor, de forma direta, do curso de filosofia, e também os alunos da teologia, que eu vejo tem bastantes alunos aqui da teologia, e também os participantes aqui que não fazem parte nem do curso de filosofia, nem do curso de teologia, mas estão aqui prestigiando nessa noite. Então, obrigado pelo convite, obrigado por ter essa oportunidade de estar partilhando um pouco da minha experiência, da minha formação acadêmica no campo da filosofia, e que naturalmente a gente acaba transitando aí por outras áreas, como o próprio curso de Direito, né? Então, para mim é um momento bastante celebrativo essa aula inaugural do curso de filosofia. Quando o professor Helder me convidou, ele me apresentou um tema, e eu falei, olha, professor Helder, deixa eu mudar um pouquinho essa proposta e ficar mais próximo daquilo que eu estou mais acostumado a pesquisar, a trabalhar de uma forma mais acadêmica, que é o aspecto da filosofia contemporânea como um todo, né? A perspectiva da filosofia contemporânea. E nesse sentido, eu, na medida em que fui refletindo um pouco o que eu poderia estar compartilhando com vocês nessa noite, eu me recordei que esse ano, 2023, nós comemoramos 60 anos de uma grande obra chamada Conjecturas e Refutações, desse autor que nasceu em Viena, o Karl Popper, em 1902, e que morreu recente, se nós pensarmos aí em termos de aspecto cronológico da filosofia. Morreu em 1994. Então, quando a gente efetivamente está trabalhando os filósofos, né, a gente está falando de séculos, às vezes, né? E o Popper não, né? É um autor recente. Talvez muitos que aqui estão até já eram nascidos nesse período, né? Já tinham aí uma certa vivência, até mesmo no âmbito acadêmico, quando Karl Popper morre, né? Karl Popper nasce em Viena, na Áustria. Ele estuda filosofia, ele faz parte da sua formação em própria Viena, e onde a sua primeira obra é a chamada Lógica da Pesquisa Científica, né? A lógica da descoberta científica. Em 1937, ali pré-Segunda Guerra Mundial, né? Ele acaba, no período ali já, né? Ele acaba migrando para Nova Zelândia. Então, a Europa vive um período muito conturbado, não somente em função daquilo que vai representar toda a Segunda Guerra Mundial, e somente vai voltar para a Inglaterra em 1946, onde vem dar aula na London School of Economics e depois na própria Universidade de Londres, né? E onde, em 63, ele escreve essa obra Conjecturas e Refutações. E esse ano, né, estamos comemorando 60 anos dessa obra. Karl Popper é um autor que geralmente na filosofia, né, aqueles que vão se direcionando para o pensamento contemporâneo, são mais afeitos aos autores contemporâneos, muitas vezes a gente acaba ladeando, né? Não necessariamente é um autor que entra nos preferidos aí do ensino clássico da filosofia. Até mesmo na própria produção científica, na própria produção de trabalhos ao longo da graduação da filosofia, muitas vezes esses autores contemporâneos acabam ficando um pouco à margem. E depois, em especializações, mestrados, doutorados, naturalmente eles brotam com força. Então, além dessa representatividade do Popper, dessa obra chamada Conjecturas e Refutações, Karl Popper é um dos pensadores contemporâneos, talvez um dos mais significativos no âmbito da configuração do pensamento contemporâneo, da filosofia contemporânea, né? E isso eu não estou aqui desqualificando um ambiente ou outro, mas pela importância principalmente que algo chamado filosofia da ciência,
que em alguns momentos vamos chamar de epistemologia, né, que já é um avanço de toda a teoria do conhecimento produzido na modernidade, que ela vai se configurar no pensamento contemporâneo, né? Então, Popper tem uma importância decisiva no âmbito de toda a caracterização do pensamento contemporâneo. Não somente no campo da filosofia, mas em outros campos das ciências humanas, das ciências sociais aplicáveis, inclusive das ciências exatas, né? Aqueles que pesquisam mais profundamente teorias científicas a partir de fundamentos de uma lógica, de uma epistemologia, de uma filosofia da matemática, se debruçam muito na obra do Karl Popper como uma referência aí no âmbito da construção de uma abordagem lógica dedutiva, de uma abordagem metodológica, né? Então, Popper tem essa importância e por isso que quando o professor Alder me convida e eu faço essa proposição, é para poder compartilhar com vocês um pouco desse pensador espetacular, dessa obra fenomenal. Aqueles que porventura não tiveram ainda a oportunidade de se deparar com essa obra, recomendo, né? Mas depois também vou mostrando aí alguns caminhos para chegar, talvez, na leitura da obra Conjecturas e Refutações. Professor Crespo, eu vou fazer uma projeção, eu preparei um material aqui para ir acompanhando um pouco a linha de raciocínio, e a partir daqui eu já não os vejo mais. Então, aí qualquer coisa, o senhor me acione aqui para que eu possa também estar discutindo e trabalhando os aspectos com vocês. Fique à vontade, professor. Já visualiza, professor Crespo? Sim, ele não está em modo de apresentação ainda. Isso, agora sim. Agora está, né? Sim. Então, a proposta de hoje é trabalhar o autor Karl Popper, como eu falei para vocês, e o porquê dessa obra Conjecturas e Refutações. Antes de nós entrarmos propriamente em toda a dinâmica da filosofia do Popper, eu quero só contextualizar para que a gente possa bem entender da onde que o Karl Popper parte, o que vem posterior ao pensamento do Popper e o que isso implica ou impacta diretamente na construção do pensamento contemporâneo. A grande discussão que nós temos na filosofia, e isso independe do período que nós vamos situar os pensadores, está em torno da questão de como que nós atingimos a verdade, né? O tema da verdade, ele sempre foi um tema extremamente decisivo na construção do pensamento filosófico. Então, você pode ter variações no âmbito da ética, de uma metafísica, de uma filosofia da ciência, numa história da filosofia, e sempre o guarda-chuva da verdade ele vai estar impulsionando as discussões em torno do pensamento filosófico. Eu selecionei alguns autores aqui que o Popper ele vai dizer, olha, aqui eu tenho uma demarcação de pontos decisivos na construção de uma perspectiva de uma teoria da ciência. Claro que em Aristóteles ainda não dá para se compreender aqui ciência no âmbito que nós vamos compreender no período da modernidade. Mas o Aristóteles, já no seu exercício dessa mensuração da perspectiva da verdade, ele dizia, olha, existem dois elementos que são decisivos para que isso aconteça, para que se atinja um princípio de verdade. O primeiro deles é a necessidade da observação e da mensuração, ou seja, eu tenho que medir isso, eu tenho que jogar num patamar qualificador. E aonde que isso se encontra? É na natureza. Então, a grande disputa entre o processo do idealismo platônico e de toda a dinâmica da observação da natureza aristotélica se dá nesses dois elementos. Para Aristóteles, é muito claro a necessidade da observação e da mensuração
da realidade. Não há uma construção de um elemento lógico, de um elemento de entendimento da natureza que não se passa pela observação e mensuração. Então, Aristóteles ele já começa a trazer elementos muito distintos que toda a tradição platônica apresentava enquanto elemento filosófico. Depois de Aristóteles, nós temos toda a tradição medieval, e aqui eu não vou me demorar muito nesse sentido, mas eu já quero ir para o início da modernidade. E aí a gente tem um sujeito muito importante, contemporâneo a Descartes, chamado Francis Bacon. Professor, desculpa interromper um minutinho, antes de você prosseguir, o Sebastião está perguntando, quando o professor fala sobre a qualificação, não é? Quando se volta para a natureza, ele fala, poderíamos pensar também em qualificação e depois quantificação? Em Aristóteles, eu primeiro observo, depois mensuro. Então, o processo da qualificação, ele é racional. E a mensuração, ele é a partir do processo orgânico da observação da natureza, que é a grande disputa que nós vamos ter, por exemplo, com Francis Bacon. A grande disputa da modernidade está entre uma dinâmica da racionalidade, dos processos da racionalidade dedutiva e dos métodos indutivos. Então, você tem, por exemplo, a apologia ao novo órgão, né? Que era a superação da perspectiva cartesiana, de um raciocínio, de uma construção da generalidade para a sua especificidade, e que o Francis Bacon vem e diz, olha, não, eu primeiro absorvo aquilo que está na natureza por processos dos meus sentidos e vou escrevendo isso na tábua da racionalidade. Então, a máxima que se traz, né, o sujeito é essa folha de papel em branco que nós, a partir das suas experiências, pelos seus processos sensoriais, eu vou escrevendo essa estrutura, seja ela qualificada ou mensurada. Só que o Bacon tinha um grande limitador, que era a própria superação dos limites dados pelos sentidos. Ou seja, os sentidos nos enganam. Os sentidos, eles nos levam até um determinado grau de verdade, ou até um determinado grau de observação, como queria Aristóteles, ou de própria mensuração. Depois do Bacon, e aí sim, esse autor é decisivo na vida do Karl Popper, não só do Karl Popper, eu diria que é o grande marco divisor de uma filosofia da tradição platônica, né? Com todo o respeito a toda a tradição aristotélica, a toda a tradição medieval, e a passagem para a modernidade, né? Então, até Hume, você tem uma filosofia. Depois disso, você eleva o grau da escalabilidade da filosofia e da sua atuação, com a preocupação com a natureza do conhecimento. Então, observe que até então a preocupação era como é que esse conhecimento chega até nós, como que o ser humano, no seu processo racional, absorve esse processo do conhecimento. Aqui o David Hume diz, não, o problema não está aí, né? Esse conhecimento está relacionado à sua natureza, né? E aquilo que nós somos capazes de construir enquanto racionalidade. E aí você tem a obra chamada Investigação acerca do entendimento humano. Então, até David Hume é o marco que eu faço, que são decisivos e importantes para o Popper. Popper, ao começar a escrever a lógica da descoberta científica, ele está preocupado com as questões que o David Hume vai trazer. Qual foi o grande questionamento que o Hume trouxe? Olha, existe algo no conhecimento que não é simplesmente um poder de observação, de mensuração, de absorção pelos meus sentidos. Mas tem algo que, na medida em que eu tomo contato com a natureza, isso se transforma e vai marcando a racionalidade. E isso ele chama do poder do hábito. Então, ou agora, nesse período noturno, eu estou pressupondo que daqui um pouco nós vamos dormir, né? E que, passado algumas horas, né, o sol vai aparecer. O que me leva a crer nisso? Porque ontem aconteceu assim, semana passada, mês passado,
há milhares de anos vem acontecendo, e eu estava ali para investigar e o poder da crença me revelar que isso acontece. É o hábito. E o hábito me leva a querer predizer o futuro, que amanhã o sol vai aparecer. Olha, do ponto de vista do hábito, do ponto de vista de observação da natureza, dessa mensuração, parece que ninguém, de um princípio indutivo, olha, todas as manhãs aconteceu assim. Ninguém vai questionar. Mas o Hume diz, olha, isso não é garantia plena. É um hábito, eu não tenho como predizer o futuro. E é nesse ponto que o Karl Popper vai estruturar todo um trabalho diferente. Posterior ao Popper, e aí já é um contemporâneo do Karl Popper, um autor chamado Thomas Kuhn, né? Ele vai dizer, olha, não é bem assim, e já é uma crítica ao próprio Popper, né? Ele vai falar, olha, existe um contexto das descobertas científicas, existe um contexto que vai além de um conhecimento da natureza, daquilo que está além dos meus sentidos. E aí ele constrói a chamada estrutura das revoluções científicas. Então, se você quiser ler um crítico do Popper e da sua formulação filosófica, você pode ler o Thomas Kuhn. E paralelo a ele também tem o Feyerabend, Paul Feyerabend, né, com o chamado conceito de método. Então, tudo aquilo que o Kuhn, ou que melhor, que o Popper vai estabelecer enquanto um método, que daqui a um pouco nós já vamos falar, o Feyerabend vem e diz, não, o Popper estava errado porque eu não tenho como garantir simplesmente num método a construção de um pensamento científico, né? Entrando já um pouco na perspectiva do conhecimento conjectural, ou seja, qual é o problema da indução que o Popper está olhando, olhou lá para o Aristóteles, olhou para o Francis Bacon, olhou para o David Hume, né? Ele diz, olha, a única forma que a gente tem de decifrar o mundo é pela ciência. Não existe outra forma de acessar o mundo, de decifrar esse mundo, de dizer quais são os elementos de fato que compõem a realidade da natureza, a não ser pela ciência, né? Então, o Popper, em sua teoria da ciência, ele basicamente se dedicou a estudar dois problemas epistemológicos que ele vai considerar como fundamentais, que é o problema da indução, né, e o problema da demarcação científica. O que significa o primeiro problema da indução? É o problema do Hume, né? Porque o Hume ele acaba criando uma situação de confronto daquilo que é a validade do mundo, a validade da experiência ou a verdade dos enunciados que se encontram na base das nossas experiências. Por exemplo, as hipóteses que se criam, e aí quem estuda lógica sabe que todo princípio de construção de uma hipótese, ela passa por um validador lógico, e o próprio sistemas, né, os sistemas teóricos das ciências empíricas. Então, quando o Hume ele traz todo o problema da indução, ele acaba criando dois problemas. Um problema lógico, né, que é o problema assim, olha, eu não tenho como me garantir que amanhã o sol vai aparecer. Eu estou pressupondo, eu estou intuindo a partir de um conjunto de crenças que se tem. E aqui eu não vou entrar nesse mérito, podemos depois, em outro momento, marcar uma discussão sobre o valor da crença enquanto elemento de conhecimento. O que o Hume está dizendo, existe um problema lógico que eu não consigo validar na medida em que eu estou aplicado num processo indutivo, de raciocínio indutivo, para justificar, por exemplo, uma questão simples, como esse exemplo que eu dei, que o sol vai aparecer amanhã. E ele cria, além disso, um problema psicológico. Por que psicológico?
porque eu fico dependente, do ponto de vista psicológico, é claro. E aí, claro, existem os elementos emocionais que estão envolvidos quando eu creio que amanhã o sol vai aparecer. Então, não é somente um problema de validação no aspecto preditivo, né, de que aquele conjunto argumentativo está correto, mas eu crio também uma dependência do ponto de vista psicológico. E essa dependência do ponto de vista psicológico é onde tem o poder maior. Tanto que hoje, a não ser aqueles que estão nessa aula, provavelmente todos vamos dormir e pensar que amanhã o sol vai aparecer, né? Por quê? Eu não vou perder o sono, não vou ficar preocupado pensando se o sol vai aparecer amanhã ou não. Não vou ter um pico de ansiedade em função disso. Porque psicologicamente a crença está estabelecida e ela acaba validando do ponto de vista emocional que o sol vai aparecer amanhã, então não preciso me preocupar. Para o campo da lógica, é um pouco diferente esse processo. Ele é mais angustiante que o psicológico. Por quê? Porque o conhecimento, e esse último ponto aqui desse slide é muito importante, né? Porque o conhecimento ele vai operar quase que por exclusividade, por indução, né? Então, a operação mental, a operação lógica que ela ocorre a partir das observações particulares, e aí você tem que fazer referência lá àquela menção que eu fiz do Aristóteles, ele vai nos conduzir a princípios gerais. Grande parte daquilo que a gente tem no âmbito de um senso comum, no âmbito de um conhecimento que faz uma determinada referência, seja ela numa vertente científica ou numa vertente filosófica, ele vai partir de observações particulares para princípios gerais. Aonde que isso não vai ter um grande valor específico? Por exemplo, no campo da matemática, no campo da lógica, né? O professor Crespo vai lembrar que, numa oportunidade que eu tive com o grupo de estudo do Kant, eu mencionava o seguinte exemplo. Olha, faça uma demonstração de observação da natureza de que a matemática existe, de que a lógica existe. A matemática, você não vai conseguir fazer uma demonstração empírica, uma demonstração factual, ou se preferir ser mais, se preferir usar uma linguagem aristotélica, uma demonstração na natureza de que ela existe. Assim como a lógica. O nível mais próximo que nós conseguimos demonstrar a existência da matemática é com a física. O que é a física, senão o desenho que a matemática faz do universo numa tentativa de ser aplicada. Agora, alguém vai discutir nesse momento que a matemática funciona? Você pode não demonstrar a existência dela na natureza, mas ela nos levou à Lua. Ou seja, sem matemática, não chegaríamos à Lua, né? Então, aí está a grande discussão que se tem entre um processo de conhecimento científico que opera por indução. Então, eu vou observando as particularidades e isso vai gerar um princípio geral, vai gerar princípios gerais, e um raciocínio dedutivo, que vai de princípios gerais, como elementos da matemática, da lógica, da metafísica, né, que vão gerar observações particulares, né? Então, a grande discussão que se tem ali nesse sentido. Então, o Popper... Eu vou interromper mais uma vez, com licença. Chegou uma pergunta aqui que eu acho que é bastante importante a gente já fazê-la agora. O José Carlos está perguntando com relação ao problema da verdade, que em vários momentos apareceu aqui, né? Ele pergunta assim, a verdade está inserida nesse mundo existente ou a verdade é algo para além dele, em sentido ontológico? O Karl Popper, no primeiro momento, ele não vai estar preocupado com a verdade. Então, quando você vai na obra dele, A Lógica da Descoberta Científica, A Sociedade Aberta aos Seus Inimigos, né? A Pobreza do Historicismo,
você vai ver que a preocupação dele não é com a verdade. A preocupação do Aristóteles era, a preocupação do Francis Bacon era, do Descartes, do David Hume, do Kant. Era a preocupação de encontrar um elemento que pudesse alicerçar como verdade. A preocupação do Popper não, num primeiro momento. Na última obra, na Conjecturas e Refutações, ele vai chegar num gargalo lógico que ele vai ter que trazer a verdade. Então, Zé Carlos, espera um pouquinho esse entendimento e mais para o final da nossa aula eu retomo essa tua pergunta. Porque aí você vai poder observar a diferença que existe de entendimento do Popper. Por quê? Os dois elementos que o Popper trouxe no sentido da sua configuração, né, vai gerar um terceiro. Está relacionado com a sua pergunta, Zé Carlos, que é a ideia de progresso da ciência. Ou seja, eu tenho uma teoria científica, essa teoria científica ela tem que minimamente acompanhar um processo evolutivo. Ou seja, todas as teorias, de uma determinada forma, a não ser que sejam teorias que não correspondam com a realidade, ela passa por um processo de evolução. Então, o progresso da ciência, o progresso do conhecimento científico, não necessariamente ele tem que estar atrelado à verdade. A preocupação do Popper, e aí vocês vão ver, que não é uma preocupação com um conceito, porque verdade também nada mais é do que um conceito lógico. Tem que anotar isso para depois retomar, Zé Carlos. O conceito de verdade nada mais é do que um conceito de verdade nada mais é do que um conceito lógico. Tá? Até mesmo porque se nesse momento a gente entrasse numa discussão a respeito da demonstração da verdade, nesse momento aqui, que nós estamos na evolução do pensamento de Popper, ele vai dizer, olha, você não consegue demonstrar isso. Tá? Você vai cair no mesmo problema do Hume. Né? E por que o Popper faz essa distinção entre realidade de uma teoria científica e verdade? Né? Primeiro porque Popper, nesse primeiro momento, ele está bastante preocupado com o avanço do conhecimento científico, né? Como que o conhecimento científico avança e como que ele se expande. Para que isso aconteça, para que um conhecimento científico avança e ocorra uma expansão, ele vai ter que prescindir da noção de verdade. Por quê? E essa frase que está aí, está faltando uma aspas aqui, o segundo tópico, ela é do Popper, né? Na medida em que uma afirmação científica trata da realidade, ela deve ser falsificável. Observe que ele não está preocupado com a totalidade da realidade. Ele está preocupado no decifrar esse processo e que essa base metodológica utilizada para decifrar essa realidade, ela tenha minimamente uma coerência. Essa coerência não é que ela é absoluta, porque se é absoluta, aí eu posso falar em verdade. Mas se ela tem que ser falsificável, é que ela tem que ser testada de tal forma que o método aplicado, e aí o Feyerabend depois vai dizer, olha, essa história do Popper aí tem um problema, por isso contra o método, é o método que eu vou trabalhar, esse método tem que me garantir que ela tenha coerência e que tenha nível de cientificidade. E por isso, não tem problema que em algum momento ela pode ser falsificável, né? A falabilidade, que ela não tenha plenitude de eficácia, mas que eu posso perfeitamente falseá-la. Né? Por que ele está trazendo isso? Porque, segundo o Popper, o Hume ele confundiu o problema da indução com o problema de algo chamado conexão necessária de causa e efeito. Toda causa gera um efeito, todo efeito é oriundo de uma causa. Causas iguais geram efeitos iguais são gerados por causas iguais. E é nesse ponto que o Popper fala, não. Né? A preocupação do Hume em estabelecer que o problema lógico e o problema psicológico
se o sol vai aparecer amanhã ou não, ele está relacionado a uma causa e efeito para superar isso. O problema é que nem sempre causas iguais geram efeitos iguais, né? Então, todo cisne que eu encontrei até hoje são cisnes negros, né? Todos os cisnes que estão catalogados na literatura né, na literatura dos estudos de zootecnia são negros. Mas isso não me garante nada que amanhã eu não descubra um cisne que não seja negro, né? Então, a ideia de que a ciência progride, ela progride visando a verdade, ela somente vai encontrar ancoragem no Popper na obra Conjecturas e Refutações. Na obra A Lógica da Pesquisa Científica, a ciência para o Popper, ou seja, em 1934, veja que Conjecturas e Refutações vai ser só em 63, né? A ciência, ela estava definido em termos de regras lógico-metodológicas. Então, o que é ciência nesse momento para o Popper? É aquilo que eu consigo estabelecer regras lógico-metodológicas e que eu possa reproduzir perfeitamente em ambientes controlados de laboratórios. E não está preocupado, por exemplo, com uma meta de avanço, de expansão do conhecimento. Então, no fundo, o que o Popper está dizendo aqui, e a crítica que ele vai fazer mais tarde, é que a preocupação dos cientistas era uma preocupação, não era uma preocupação com a verdade. O cientista não tem a vaidade da verdade que tem a filosofia, que tem a teologia, que tem a psicanálise, que tem a metafísica, que tem a ética, né? Tanto que o Popper tem que recorrer à própria perspectiva kantiana, né, para mostrar que, olha, a história da filosofia vai já delineando esse problema, principalmente nas questões metafísicas que o Kant traz, né? De forma clássica, nós vamos entender que o que o Kant fez? O Kant fez a superação da tradição racionalista moderna e da tradição empirista moderna. Racionalismo, dedução, empirismo, indução. E onde ele criou uma nova abordagem sistêmica de entendimento do conhecimento. Aí o Popper vai falar, olha, na verdade o que o Kant teve que fazer foi criar um subterfúgio, né, criar uma validação da lei causal num âmbito a priori. Para, por exemplo, permitir que toda a perspectiva da metafísica pudesse ser sustentada. Aonde que o Kant cria isso do a priori? Né? Kant vai dizer, olha, nem todos os conhecimentos que nós temos, que estão impregnados na razão humana, são oriundos dos nossos sentidos. Mas todos aqueles que nós temos, de uma forma ou de outra, passaram pelos nossos sentidos. Se manifestam pelos nossos sentidos. É isso que permite estabelecermos alguns elementos em Kant, como a ideia do bem. Né? Tente me traduzir a ideia do bem. E você vai ter uma grande dificuldade de estabelecer isso. A ideia de justiça. Né? Eu estou falando aqui de pensamento moderno, contemporâneo, ou seja, o fechamento da modernidade. Kant como esse divisor de águas. E você vai ver que na filosofia contemporânea, esses elementos que na Idade Média eram muito bem delineados, muito bem absorvidos, com Kant tudo fica um pouco mais difícil, né? Então, o Popper está dizendo, olha, todo o problema levantado pelo Hume, lá nas questões lógicas e nas questões psicológicas, Kant tentou resolver isso com a chamada validade do a priori nas leis causais, né? E é o que ele tenta fazer nesse sentido, né? Então, o esforço
do Popper nessa ideia é estabelecer um princípio lógico, metodológico, que não necessariamente está atrelado a uma verdade, mas essa verdade acaba sendo uma força motriz de investigação, né? Agora, como que o Popper avança no sentido desse conceito de falseabilidade? Tá? Porque se a gente alinha as pretensões que o Popper tinha de traçar os limites do conhecimento empírico, nós vamos verificar que eles são definidos em esse termo que é quase um critério negativo, a chamada falseabilidade. O que parece estranho, como que uma teoria ela tem valor científico na medida em que ela seja passível de ser falseada, né? E o que ele está dizendo é que as teorias científicas, na medida em que elas são passíveis de serem falseadas, que elas são passíveis de serem refutadas, essa teoria ela torna-se mais universal. Ah, mas tem menos universal? É que ele cria uma escalabilidade. E essa universalidade vai até onde o princípio semântico, o princípio lógico, o princípio matemático de descoberta da realidade da natureza seja capaz de suportar, né? Então, o raciocínio dedutivo, e ele não desconsidera isso é importante nós dizermos, que o Popper não está desqualificando o raciocínio dedutivo, que ele não tem importância nas ciências, mas ele tem um limite ao poder falar sobre o mundo, né? Mais tarde, ou paralelo a esse período, nós vamos ter um autor chamado Wittgenstein, Ludwig Wittgenstein, que ele vai dizer o seguinte: olha, aquilo que eu não posso dizer sobre o mundo, aquilo que eu não posso traduzir a respeito da natureza, a respeito do mundo, não existe. Somente existe aquilo que eu sou capaz de delinear logicamente num formato semântico de expressão linguística. Somente aí que eu posso dizer que existe. Nesse sentido, qual que é a busca que o Popper está fazendo aqui, né? Que não se pode provar que as teorias científicas são verdadeiras usando a velha perspectiva dedutiva, por exemplo, cartesiana, ou que o próprio Aristóteles queria de uma determinada maneira, num pré-historicismo do empirismo, de uma lógica indutiva. Nem a dedução, nem o raciocínio dedutivo, nem o raciocínio indutivo é capaz de nos impulsionar para uma teoria científica válida, né? Então, além da falseabilidade, outro aspecto definidor do caráter empírico e racional da ciência é esse progresso científico. E é nesse momento que, para o Popper, tanto o raciocínio dedutivo quanto o raciocínio indutivo, ele impede que a ciência progride, né? E quando o Popper está falando do progresso do conhecimento, ele não quer dizer que a ciência avança acumulando experiências perceptuais. É que a ciência progride adicionando novas experiências. Então, não entenda aqui como um simples processo cumulativo. Não. São experiências de progresso, onde esse conhecimento naturalmente acumulado, ele vai sendo substituído e avançando na medida em que eu vou encontrando melhores teorias que possam explicar de forma mais satisfatória a natureza, o mundo, né? É o que o Popper vai chamar de potencial de falseabilidade. Quanto mais uma teoria ela tem o potencial de ser falseada, de ser colocada em xeque, mais garantias ela tem. Por quê? Porque ela permite você criar uma demarcação científica. É como se fosse criando
um mapa, um mapa que vamos decifrando a natureza. Né? Pensa uma carta de navegação. Cada experiência do marinheiro vai marcando aonde ele já encontrou problemas, seja dos seus arrecifes, seja de situações de maré baixa ou de maré alta, tem navegabilidade ou não. Né? Então, é essa carta que vai sendo construída para o avanço do conhecimento. Eu gosto muito de uma expressão que ele fala de escolha racional entre teorias competidoras. Ou seja, eu tenho teorias distintas que tentam decifrar a natureza e vão competindo entre si para fazer a melhor demonstração. Então, esse terceiro ponto desse slide aqui, ele é algo que vai definir todo esse arcabouço que eu venho definindo até agora. Né? Uma teoria ser ciência não é o fato que ela pode ser provada. A prova, a ideia da demonstração comprobatória é o menor dos problemas para o Popper. Mas o que tem valor é ela ser passível de uma testabilidade, de ser testada, né? E inclusive demonstrada como potencialmente falsa. Então eu sei até onde essa teoria me leva. No fundo, é isso. O que o Popper está trabalhando é: não fiquem nesse momento, até esse momento, preocupados com a verdade. A verdade, ela será demonstrada naturalmente na medida que eu consigo construir essa carta de navegação do conhecimento a partir do seu conjunto teórico, onde eu sei até onde uma determinada teoria me leva. Já que estamos falando de carta de navegação, poderíamos usar aqui uma analogia com os barcos, né? Olha, eu sei, dependendo do barco que você tem, dentro de um padrão de racionalidade mínima, de consciência, você sabe, e de perigo, né? Você sabe até onde esse barco pode te levar. Se for um barquinho de passeio no final de semana, num lago tranquilo, sem ventos, dificilmente você queira se arriscar em mar aberto com esse barquinho. Né? Se teu barco tem uma determinada condição de navegabilidade, né? Por exemplo, um veleiro, você sabe que o veleiro ele tem algumas dimensões e algumas exigências de construção científica, de condução do próprio veleiro, que pode levar até um determinado status. Ou um barco com motor, com sonar precisos, com navegação por GPS, altamente tecnológicos, né? Bem abastecidos, né? Ele pode levar a uma outra dimensão, uma outra experiência nesse sentido. Então, o que o Popper está trabalhando aqui é isso, ou seja, é aquilo que eu tenho, na teoria, a capacidade de me fazer trabalhar, de me fazer desenvolver uma dinâmica até onde a teoria científica pode me levar. Pensa que o Popper não está falando de uma teoria, ele está falando de um conjunto de referências teóricas científicas. Né? Então, quanto mais eu sei até onde uma teoria pode me levar, mais ciência, mais cientificidade eu tenho aportada ali. Tanto que a teoria falsificável, né, essa teoria que eu sou capaz de estressá-la a um ponto de ver a sua potência, né, o que ela é capaz de me revelar, ela não é uma teoria falsa, né? Não que ela seja falsa, ela apenas é capaz de me levar até um certo ponto, né? Mas uma que só pode ser demonstrada como falsa por meio de observação. Ou seja, a observação ela não vira um espectro de definição da teoria científica e muito menos da verdade. Esse avanço ele é explicado em termos de duas expressões que o Popper vai usar. De testabilidade, ou seja, o quanto que eu sou capaz de testar uma teoria científica, e a sua corroboração, né? A corroborabilidade que ele vai trabalhar em relação a isso, né? Então, testabilidade e corroborabilidade. É esse momento em que o Popper vai trabalhar a ideia de maior nível de universalidade.
quanto mais uma teoria ela é capaz de ser falseada, maior é o nível da sua universalidade. Porque eu sei aonde ela pode me conduzir e trabalhar com essa perspectiva, né? O Popper, ele acaba utilizando-se de um critério lógico muito sofisticado para ajuizar o progresso, que pode ser resumido nos seguintes termos, né? A chamada rejeição de teorias refutadas, que é essa questão da testabilidade. Então, a rejeição da teoria que foi refutada, ela não necessariamente está desqualificando a teoria. Ela apenas está mostrando seus limites. E, por outro lado, a aceitação de teorias corroboradas. Então, na medida que eu tenho a aceitação da teoria corroborada, eu vou ampliando a universalidade e é ela que permite esse avanço e a expansão do conhecimento, né? Porque a teoria que... E aí vamos avançar um pouquinho. A teoria que foi corroborada, ela não pode ser dada como definitiva. Lembre-se que a preocupação do Popper não é encontrar esse absoluto da verdade, né? Porque ela poderá, no futuro, ser falseada e substituída por outra que, porventura, não resistir às novas tentativas de falseamento. Professor, então ele criou aqui um círculo infinito. Não é a ideia que ele tem em estabelecer um círculo infinito, mas que a teoria sempre tem que estar disponível para o pressuposto da refutabilidade, né? A questão que se impõe aqui e que nós podemos identificar, eu não gosto muito de avançar nesse sentido, mas autores trabalham com essa ideia de identificar um erro em torno dessa questão, das teorias falsas, né, que o Popper não estaria desqualificando esse processo, é que talvez a gente não conseguiria avançar sem o conceito de verdade. E aí a pergunta que o nosso colega fez anteriormente da verdade, né? Então, se o Popper não trouxesse a questão da verdade para dentro do princípio da falseabilidade, ele estaria, de uma certa forma, oferecendo todo o avanço da ciência, do conhecimento e da própria filosofia de uma forma incompleta, né? Então, por isso que uma proposição ela pode ser considerada verdadeira ou falsa, não a partir da sua verificação, e sim a partir da sua refutação, tá? Por outro lado, se nos é possível fazer essa identificação, fazer a distinção entre verificação e refutabilidade, apenas as teorias falsas ou as erradas teriam como garantir um progresso da ciência, tá? E aqui tem várias razões que levam o Popper a fazer esse entendimento. O primeiro, que ele está evitando ainda, né, de uma determinada forma, a trazer o conceito da verdade. Porque ele sabe que quando se trabalha o conceito de verdade, está se trabalhando numa base da lógica. E se está se trabalhando numa base da lógica, vai se trazer um princípio de absoluto, de pleno, né? E talvez um dos primeiros motivos que a gente possa encontrar nisso está lá relacionado ao velho Aristóteles, né? A concepção aristotélica da verdade como correspondência entre as sentenças e os fatos. Os nossos alunos que já passaram pelo componente curricular de lógica já tiveram todo esse arcabouço de informações em relação àquilo que a lógica aristotélica nos apresenta, que as sentenças
elas têm que corresponder aos fatos, né? E na medida em que eu estou relacionando sentenças aos fatos, eu estou sempre querendo encontrar uma verdade. O problema é que, ao longo do tempo, essa noção da correspondência das sentenças construídas pela lógica e os fatos, aquilo que batem à realidade da natureza, nem sempre eles são coerentes nesse processo. Professor, apenas para indicar, já deram os 40 minutos de fala que o professor pediu e já temos 1 hora de aula já. 5 minutos eu termino. Fique à Obrigado, vontade. professor. Então, se nós quisermos falar acerca da verdade, nós devemos ser capazes de elencar um critério de verdade, né? Então, isso que o Popper vai chegar lá em Conjecturas e Refutações. Tem um sujeito, um polonês chamado Tarski, que é o que vai fazer uma grande revolução no âmbito da perspectiva popperiana, né? Que, segundo o Popper, ele teria resolvido, de uma forma aparente, essa correspondência, que era o velho dilema aristotélico, entre as asserções e os fatos, entre as sentenças e os fatos, né? Agora, avançando um pouquinho aqui em função do nosso tempo, ao contrário das teorias subjetivistas da verdade, como na teoria da evidência, a teoria pragmática, né, o pragmatismo peirciano, né, que é o meu trabalho no meu mestrado, o critério da verdade ele estava sempre baseado numa fonte, nas origens, nas crenças, né, a base de consolidação racional que o próprio Hume estabeleceu. E o Popper vai sempre tentar buscar superar esse princípio, né, dessa verdade vinculado a um princípio de subjetivismo, né? E nessa ausência de critério que está a grande teoria objetivista e a grande vantagem dessa teoria objetivista que o Popper vai estabelecer, que define como meta da ciência a verdade. Então, a ciência ela não está preocupada em atingir ou partir de uma verdade, mas ela está preocupada em se atingir uma verdade como uma meta, né? Então, a diferença é que na história clássica da filosofia, a verdade sempre estava estabelecida como uma base angular. A preocupação do Popper aqui é outra. É que a ciência tenha como meta a verdade, mas não passe a construir a sua cientificidade a partir de uma verdade. É o que ele vai chamar de princípio regulador. É a mesma história que o Kant fez, é o princípio regulador do Kant, com o a priori. Ou seja, eu não sei muito bem como é que funciona esse assunto dedutivo, indutivo aqui, eu vou criar uma base a priori, que ela não é puramente da racionalidade, não é puramente dos sentidos, mas passa por essa relação entre os sentidos e a racionalidade construída, né? Então, esse princípio regulador. E já para terminar aqui, a ideia do Popper é que ele considera como impossível, de fato, conquistar uma verdade segura em uma teoria. Então, aqui é um ponto decisivo nesse sentido, tá? E ele diz, olha, não é possível que se conquista de forma segura uma teoria, né? E ele defende aí igualmente que o objetivo da ciência é a busca reiterada dessa verdade como correspondência aos fatos. Então, é a meta da ciência atingir a verdade, e essa verdade ela se dá numa correspondência com os fatos, né? Para suavizar esse gargalo que ele chega, ele passa a definir a chamada escolha de melhores teorias que levam a uma correspondência dos fatos. A verdade como essa correspondência dos fatos. É o conceito de verossimilhança ou de aproximação. Então, eu não tenho
Dificilmente eu consigo encontrar uma teoria segura para se atingir a verdade. Por isso, eu vou buscar a verossimilhança, né? A semelhança em relação à sentença e os fatos, ou uma aproximação, né? E onde, para ele, tanto o conceito de verdade quanto o conceito de falsidade, eles vão estar nesse âmbito. Então, a própria noção de ciência, ela pode ser postada a partir de 2 pontos fundamentais, né? O caráter racional da ciência e o caráter hipotético das teorias científicas. Aqui tem mais alguns pontos, mas me parece que, de uma determinada forma, professor Crespo, eu já fui expondo e trabalhando em relação a isso, e a gente pode também aqui, talvez, começar a conversar um pouquinho a respeito de tudo isso que eu fui apresentando ao longo desse raciocínio, né? desse entendimento. É um raciocínio, professor Crespo, professor Welder, para aqueles que se deparam no primeiro momento um pouco complexo, porque ele exige toda a tradição da história da filosofia para ser construído, para ser estabelecido, e que não basta simplesmente uma determinada linha da história da filosofia para que ele seja atingido com matemática. Ele exige aí um esforço maior em relação a isso, e a gente, claro, precisaria aqui de um tempo maior, quase um curso, professor Crespo, em relação à concepção de verdade e de abordagem de teoria e ciência, né? Então tem um grau de complexidade bastante envolvido nesse sentido. Professor, muito obrigado pela explanação, realmente muito didático, acho que todos, mesmo aqueles que não conheciam o pensamento do Karl Popper, já têm condições de dizer, olha, já entendo em que âmbito está, qual é a problemática e assim por diante. Pessoal, nós temos o teto, então, combinado de 9 horas, nós temos aí 25 minutos que nós podemos utilizar para um debate. Eu acho que poderíamos começar com questões, se alguém quiser colocar, pode abrir o microfone, pode falar diretamente com o professor. Vi que o Fernando escreveu aqui. Fernando, você não quer abrir o microfone e colocar para o professor sua dúvida? Olá, boa noite, professor. Boa noite. Estão me ouvindo? Sim. Okay. Então, na verdade, eu coloquei aí, pensando nisso, então nós defendemos, pode até ser que foi falado, eu me perdi um pouco, que toda essa questão da falsidade, da questão do que ele defende, podemos, da questão hipotéticas e tudo mais, é isso que eu coloquei aí. Então, essa questão, são tentativas, né, de acertos e erros, exatamente para detectar os erros e eliminá-los, e que a ciência, em modo aí do que eu entendi, ela tem o objetivo da verdade, mas na verdade ela só transmite a falsidade. É isso ou ficou confuso? A sua pergunta, Fernando, é quase uma lógica aristotélica, hein? Eu fiquei aqui Fernando, viajando, eu estou aqui, eu estou escrevendo, falei, caramba, que confusão essa daí, mas enfim. Mas não é Faz simples. sentido o que eu falei ou não? Sim, entendi. Eu penso que entendi a sua pergunta. Observe que toda a tradição, vamos pegar no aspecto da história da filosofia, a preocupação sempre foi atingir um pressuposto, uma perspectiva, um conceito, um argumento em torno, absolutos, em torno da verdade, né? Tanto que na lógica aristotélica, quando você pega lá, quando você começou a estudar lógica, você vai observar que não existe meia verdade. Filosoficamente falando, né, eu não estou cometendo um erro aqui não, tá? É só para esclarecer. Não existe uma meia verdade. Ou a verdade é, ou ela não é. Olha, isso aqui é mais ou menos verdade. Não, esqueça. O filósofo e o teólogo também, todos aqueles que se dedicam um pouco a uma sofisticação de um processo hermenêutico, né, de tradução semântica da realidade, isso tem que fugir da sua perspectiva de argumento. Então, não existe uma meia verdade, não existe metade de uma verdade, mais ou menos verdade. Não. O que existe na tradição clássica filosófica
principalmente numa lógica aristotélica, é verdade ou não é verdade. E a preocupação, quando nós chegamos nos modernos, era superar essa mera relação que se tinha da verdade com a linguagem traduzida com aquilo que se tinha dos fatos. Era uma preocupação na modernidade de que eu conseguisse demonstrar empiricamente a perspectiva da verdade. Tá? Então, o que é verdade? Aquilo que os meus sentidos conseguem traduzir. Aquilo que os meus sentidos acessam. Isso é verdade. Fora disso, eu simplesmente tento fazer traduções. Posterior a Kant, o que vai acontecer? E aí já com o próprio David Hume, principalmente com David Hume, Kant vai dedicar boa parte da crítica da razão pura, a introdução da crítica da razão pura, nada mais é do que uma retomada da filosofia humaniana, David Hume. Né? E vai dizer, olha, a verdade está num outro patamar. Né? E esse patamar depende de nós conseguirmos traduzir aquilo que é a priori na nossa mente, aquilo que está posto na nossa mente, né, que nós já nascemos com uma configuração com aquilo que nós vamos deparando com a realidade. Então, para o Kant, né, o conceito, por exemplo, um conceito estético, um conceito de belo, posso colocar distintos sujeitos. O a priori dessa fundamentação do belo já está definido nesses sujeitos. O que vai fazer com que o entendimento de belo, de um pressuposto estético meu, seja diferente do seu, diferente do professor Crespo? É as experiências que nós vamos tendo dessa configuração do belo. Né? Para os contemporâneos, e aí vou falar em especial do Popper, ele diz, olha, tem algo que não está no nosso radar e que não é uma preocupação, e aí principalmente a partir do avanço da ciência dura, da ciência empírica, que são as suas abordagens metodológicas. O que se quer a ciência? O cientista, quando vai para a bancada e fica horas, dias, meses, observando uma célula, e em um determinado momento lá de vários dias de observação, ele vê uma diferença de uma reação química ou de um movimento diferenciado daquela célula, e ali ele encontra uma novidade científica. Não é porque ele estava preocupado com a verdade da célula. Ele estava preocupado como aquela célula iria se comportar. Isso é a ciência contemporânea de uma forma presente. Os filósofos da ciência, e aí principalmente liderados pelo Popper, vêm e dizem, olha, tudo bem, mas parece que isso é pouco. Eu tenho que ter mais um alicerce, e o alicerce está na meta que a ciência tem de encontrar a verdade do DNA de uma célula. Mas eu não parto do princípio que aquela célula tem um movimento distinto, que tem reações químicas, que tem um DNA, e eu tenho que encontrar o DNA já estudado. Não parto disso. Eu vou chegar numa verdade. Posso chegar numa verdade. E ao chegar nessa verdade, eu tenho uma configuração, um caminho a percorrer. E as teorias que vão ser ditas como científicas não quer dizer que elas são absolutas, plenas, como queria Aristóteles, como queria os medievais. Né? Não, de forma alguma. Como querem os estudiosos da ética no anseio de encontrar um padrão que esteja estipulado ali. De forma alguma. Né? É a teoria científica que vai permitindo o avanço do conhecimento, a sua expansão, a partir de um pressuposto da sua própria falseabilidade. Então, uma teoria que não é falseável, desconfie. E aí é por isso que muitos não entendem a crítica que o Popper faz, por exemplo, à psicanálise. Diz, olha, a psicanálise não é ciência. A metafísica, professor Welder, não é ciência. Por quê? Porque eu não consigo ter essa meta estabelecida. Eu não consigo ter uma coerência teórica no âmbito científico de um pressuposto de falseabilidade que vá fazendo essa sustentação.
E por que a ética também não? Né? Por que a ética não parte desse elemento? Né? Então, os psicanalistas, por exemplo, não gostam muito do Popper. Não, os psicanalistas, quando eu estou brincando, né, no sentido mais maduro, vão entender o que o Popper está falando. Né? E nem sei se a psicanálise, de uma forma mais materializada no âmbito de uma metaciência, se ela está preocupada com isso. Acho que não. Né? A própria ética, né? A metafísica como um todo. Né? Então, não estão preocupados com isso. Então, quanto mais eu sou capaz de falsear uma teoria, mais demonstra sua resistência. É a carta de navegação. Eu sei até onde ela pode me levar. Eu sei qual é o barco, eu sei qual é a potência do barco que eu estou embarcado. Né? Não sei se isso é claro para você. Ou seja, eu sei até onde o meu barquinho de final de semana, de passeio na lagoa, pode me levar. Você pode ser muito corajoso e querer entrar no mar aberto. Você tem riscos. E provavelmente esse barquinho não vai resistir. Aí está a diferença. Ou você está acostumado a navegar em mar aberto, com iate, motores potentes, GPS altamente sofisticados, e aí você começa a ter o hobby de querer praticar, né, navegação com veleiros, sem GPS, sem sonar. O princípio da teoria é o mesmo, mas a forma da abordagem é muito distinta. Provavelmente você, se não estudou, se não fez a lição de casa, você vai ter problemas com esse belo iate, com esse belo veleiro. Né? Professor, parece, não sei se o professor, se eu estiver errado, o professor me corrige, mas é um pouco a ideia de cortar um pouco a pretensão humana, não é? Aquilo que Kant fez com a pretensão humana do conhecimento, parece que o Popper faz com a pretensão humana para com a ciência, né? Então, a ciência pode tudo, ciência é conhecedora da verdade. Peraí, o Popper diz, tem limites, ela serve até aqui, ela serve dentro desses parâmetros, acho que é alguma coisa um pouco nesse âmbito, né? E nós temos mais perguntas, professor. Podemos. O teu apontamento é bem interessante, Crespo. É isso mesmo. Né? Se tivesse que fazer um resumo, seria esse. Olha, existem limites. Qual é o detalhe? Trabalhe cientificamente com os limites que a teoria te apresenta. Onde mais você souber que os limites estão, mais cientificidade tem. É que nós que não estamos acostumados com a bancada da ciência hard, para nós é um pouco difícil entender isso. Mas quem está acostumado à bancada, às lentes dos microscópios, tem clareza em relação a isso. Obrigado, professor. Nós temos duas pessoas com mão levantada, nós temos aqui ainda um pouco mais de 10 minutos. A gente poderia fazer as duas perguntas juntas, professor, e você tenta respondê-las? Pode ser assim? Acho que seria mais fácil da gente organizar. Então, primeiro o Sebastião e, na sequência, o José Carlos. Boa noite. Eu viajei na maionese hoje, viu? Sendo sincero para vocês aí. Foi tão interessante. Isso é um elogio, aí. Sebastião, ou não? Olha, vou dizer uma coisa. Eu sempre fico apreensivo, senhor Helder, quando o aluno diz viajei na maionese, professor. Olha, vai ser até difícil dormir hoje, viu? Pensando em todas essas questões aí. Porque, na verdade, no dia a dia da gente, a gente vive uma realidade onde esse tipo de assunto que está permeando hoje aqui não é muito comum. E então, quando você está falando da navegação, né, eu até lembrei do Cristóvão Colombo, que ele partiu em direção a alguma coisa sem ter todos os parâmetros muito bem medidos. Porque se ele tivesse, ele não faria a viagem. Então, isso como uma reflexão minha. Mas, quando o senhor estava falando de cada situação nasce com uma configuração, cada ambiente tem a sua configuração, eu entendo que para cada configuração nós chegamos numa realidade distinta. E essa realidade distinta nós muitas vezes podemos interpretar como uma verdade. E muitas vezes aquilo que a gente tem como verdade, por exemplo, num país chamado Brasil, essa verdade não é a mesma para um país
chamada Inglaterra, por exemplo. As configurações da situação são completamente distintas e muitas vezes daquilo que nós chegamos são realidades completamente distintas. E a maneira de perceber isso também. Obrigado, Sebastião. Acho que a pergunta se relaciona... A verdade é contextual ou não? Não é? Mais ou menos Exatamente. A verdade é contextual. É contextual ou não? E para leis também. Você pega, desculpa, só para completar, você pega, por exemplo, o pessoal do Supremo, tem uma lei que está escrita, está definida, cada um interpreta de uma maneira. Ok, obrigado também pelo exemplo. José Carlos, sua pergunta. O som está bom? Está ouvindo bem? Quando eu fiz a pergunta sobre a verdade, boa noite a todos. Excelente explanação, professor Dionei. Acho que ano passado eu lhe vi em um dos momentos da semana de iniciação científica da universidade. Tenho quase certeza que eu assisti um debate e o senhor estava presente. Enfim, quando eu falei sobre a verdade, depois a explanação continuou, eu me toquei que eu deveria ter usado uma palavra melhor, que talvez fosse o absoluto. Quando eu perguntei sobre verdade, eu entendo perfeitamente essa questão da verdade revelada pela ciência, né? Como, por exemplo, o limite das teorias. Em cosmologia, a gente vê isso muito bem quando a gente tem duas grandes teorias, uma teoria da gravitação e a outra teoria da quântica, em que, em determinado limite da investigação da natureza, elas não conseguem conviver juntas. Ou você se utiliza da gravitação, ou você se utiliza da teoria quântica. E aí muitos cientistas ficam muito aborrecidos e ficam correndo atrás dessa teoria, grande teoria unificada. Então, isso seria uma expressão da verdade, do limite dessa busca dessa verdade. Ela está limitada pelo próprio tipo de pergunta que o ser humano faz à natureza. E aí, por isso que eu estou perguntando sobre o absoluto, porque aí o absoluto seria, como eu coloquei na pergunta anteriormente, essa verdade ontológica, ou seja, é aquilo que é, independentemente de como a gente pergunte, de como a natureza se mostra, de como que aconteça, de como os nossos sentidos percebam a realidade ao nosso entorno. Então, talvez teria sido melhor se eu tivesse feito a pergunta relacionando a palavra absoluto. O professor acha que, em algum momento, esse absoluto é algo que seja passível de descoberta ou é um limite, ou apenas como o nosso amigo Sebastião falou, apenas uma viagem na maionese aí? Né? Não sei se eu me fiz claro. Duas questões difíceis, hein? Senhor Crespo, faz tempo que eu não exercito filosoficamente, né? Então, hoje está sendo um exercício interessante aqui. Eu pensei assim, nem vou comentar. Jogaram no colo do professor Dionei, ele que cuida do problema. Trouxe a temática, né? Eu só queria fazer uma homenagem para o Karl Popper aqui, os 60 anos de conjecturas e refutações. Vamos lá. Eu vou pontuar uma linha de raciocínio aqui e eu entendo que, de repente, pode atender as duas questões que vocês levantaram. Né? A primeira, são dois aspectos nessa linha de raciocínio. O primeiro aspecto é que eu devo, por uma questão de honestidade intelectual e com o próprio Popper, não esconder que a tese do Popper sofreu uma série de críticas internas, principalmente daqueles que eu mencionei, que estão mais acostumados com a bancada hard da ciência. Então, não é que é uma tese passiva, assim, o mundo científico acolheu de braços abertos a proposição popperiana. Não. Então, ele tem uma série de críticas em relação a isso. Né? Lembre-se que eu falei no início, e aí eu já vou para o segundo aspecto, que o Popper ele foi construindo o seu pensamento filosófico
partindo lá dessa obra chamada Lógica da Descoberta Científica, escrita em 34, né? E que depois ele coroa todo o seu pensamento filosófico com essa obra de 63, chamada Conjecturas e Refutações. Porque observe o seguinte: por que o Popper, ao evoluir na Conjecturas e Refutações, ele não abriu mão desse conceito de verdade? Porque esse conceito é importante para a definição de progresso científico. Então, observe que a pergunta, Sebastião, contexto, a tua pergunta, José Carlos, em relação ao absoluto, parece que é uma ancoragem muito mais do ponto de vista do segundo problema que o Hume levantou, o problema psicológico da indução, do que propriamente uma necessidade de ordem científica. Tanto a sua pergunta, Sebastião, quanto a sua, Zé Carlos, se a gente ficar simplesmente no primeiro problema que o Hume levantou, que foi o problema lógico, aposto que pouco, talvez alguns de vocês já pensaram isso, mas nunca pensaram assim, bom, eu vou levantar, eu vou dormir hoje, pensa lá, você na sua cama, vou dormir hoje, e amanhã eu vou acordar. A não ser que por uma questão ou outra, tua saúde está meio prejudicada, tem um histórico na família de morte súbita. Mas, a princípio, hoje nós vamos dormir, vamos lá para nossa cama, vamos lá no aconchego, vai deitar, dormir, você não vai estar preocupado se você vai acordar amanhã ou não. Dentro de um plano de uma racionalidade normal. E nem se o sol vai aparecer amanhã. Tá? Então, o que acontece? O Popper tem que trazer esse elemento para garantir minimamente a ideia de progresso científico. Sem ele, sem esse conceito, não seria possível determinar qual teoria seria melhor, ou a mais adequada, ou a minimamente compatível com a ideia lá de vamos colocar teorias concorrentes para demonstrar a validade científica. Lembra das teorias concorrentes? Então, Sebastião, contexto nada mais é do que colocar teorias concorrentes à prova. Eu não gosto muito, e aí é só um detalhezinho, do ponto de vista lógico, tá? Eu não gosto muito quando você fala cultura. Na cultura aqui no Brasil a verdade é isso, a verdade lá na Inglaterra, lá na Nova Zelândia, onde o Popper vai se refugiar, é outra. Do ponto de vista lógico, não. É argumento racional, processo dedutivo, que o próprio Aristóteles dá conta, a própria teoria aristotélica dá conta. Você não precisa nem ir para o Tarski, que eu citei aqui, que é o que abre um pouco a mente, ou seja, acalenta o coração do Popper, né? A teoria do velho Tarski. Então, vejam só que, assim, para solucionar a questão da possibilidade do progresso da ciência, o Popper ele precisou introduzir as ideias de verdade. Ele não teve como deixar... Né? Ele tentou, parece-me que com todas as forças aqui, sendo bem senso comum com vocês, ele tentou com todas as suas forças intelectivas não trazer a ideia de verdade. Mas ele acabou não conseguindo fazer essa superação. Não só a ideia de verdade, como de aproximação da verdade. Veja o gatilho de segurança que ele cria na sua lógica, semelhante ao que o Kant criou do a priori. É o gatilho de segurança, é uma aproximação com a verdade. Essa teoria científica é a que até esse momento melhor se aproxima da verdade. Por que até o momento? Porque amanhã depois pode aparecer outra teoria que venha fazer essa substituição. No âmbito da sua metafísica, né? Da sua metaciência que ele traz. Então, tais ideias estão intimamente associadas
a essa ideia da testabilidade e da corroboração. Então, tenho que testar e tenho que corroborar. Eu tenho que testar para ver aonde que estão os erros e os seus limites, ou possíveis erros, possíveis limites, e a sua corroboração. Ou seja, é assim que a ciência vai progredir, com a eliminação de erros e teorias falsas, e aí entra no âmbito da pergunta de vocês, e é porque ela acaba visando não somente a verdade em si, mas a questão da eficácia, que é um conceito que a gente não abordou aqui, eu não quis entrar nesse mérito, porque senão íamos longe demais. Né? E se eu estou falando de eficácia, eu estou falando de um padrão a ser alcançado. Então, por isso que a meta da ciência torna-se a verdade, porque eu tenho que chegar num padrão. Eu vou falar um pouquinho mais sobre absoluto. Então, é a noção de verdade ou de aproximação dessa verdade que vai possibilitar uma avaliação dessas teorias concorrentes e uma validação. Eu vi que alguém postou a ideia de validação. Né? E que vai permitir dessa forma o quê? Uma identificação daquelas teorias que vão, de fato, representar um avanço da ciência ou não. Né? No fundo, o que o Popper está dizendo é o seguinte: a teoria científica, ela vai ter a teoria, quanto mais científica, ela tem um conteúdo maior de verdade. E quando ela tem um conteúdo maior de verdade, ela se aproxima da verdade. Né? É isso que o Popper está dizendo. Ele está fugindo da ideia de ter uma teoria absoluta, mas ele está traduzindo uma perspectiva de que a meta da ciência é atingir essa verdade. Mas a teoria tem que estar aberta à sua falsibilidade. Uma teoria, quanto mais científica, é aquela que tem um maior conteúdo de verdade. Aquela que tem maior conteúdo de verdade é que se aproxima mais da verdade. O conceito absoluto, me parece, e aí para fechar, me parece que ele está muito mais, e aí eu vou expandir um pouquinho do Popper, e aí o professor Crespo, o professor Welter, talvez teriam até condições mais específicas, mais teóricas para falar. O conceito de absoluto, ele é muito mais uma dependência psicológica, de caráter existencial, no contexto situacional, que vai permitir ao sujeito detentor de racionalidade lógica, dormir de forma não atabalhoado pela ansiedade de que o sol possa não aparecer amanhã ou de que ele possa não acordar amanhã. Né? Então, ele traz esse conjunto. Nossa, agora fui longe, hein, professor Welder? Esse absoluto foi longe. É isso, professor Crespo. Professor, muito obrigado. Só uma dúvida, você foi aluno do Newton da Costa? Não cheguei a ser. Não tive a pena, eu sinto de não ter sido. Porque, para quem não conhece, Newton da Costa é um grande lógico, não é? Um professor brasileiro, se não me engano ainda é vivo, não tenho certeza, não é? E que também criou uma teoria sobre a verdade, não é? Que é a quase verdade, não é? Que é bastante importante. Mas não vamos... do que eu citei aqui, do lógico polonês. Hoje, em especial, eu queria fazer uma menção, até anotei aqui para não esquecer, hoje faleceu o grande Ernest Durkheim. Hoje a filosofia está um pouco mais solitária.
Ela já é solitária, hoje um pouquinho mais, né? Ele tem 2 grandes obras que foram editadas pela Vozes, professor Welder, né? Lógica e Semântica, e tem a outra da Teoria Ética e Moral, ou Teoria Moral. Muitos brasileiros passaram pelos estudos do professor Durkheim, né? Parte de todo um pensamento sofisticado, pensamento alemão, passou pela mão do Durkheim no Brasil, né? Foi professor na Unicinos, foi professor na PUC Rio Grande do Sul. No final já, quando ele se aposentou da Universidade de Berlim, né, passou aqui pelo Brasil. Só uma nota. Obrigado, professor. Mas então, assim, a gente já estourou no nosso horário aqui. Professor, suas considerações finais, realmente uma despedida, para a gente poder encerrar o nosso encontro. Quero agradecer vocês pela oportunidade, pelos alunos que tiveram a paciência de estar aqui em plena quarta-feira à noite, né, discutindo questões em torno de Karl Popper e fazendo essa homenagem aos 60 anos da obra Conjecturas e Refutações, né? É um conteúdo denso, né? É um conteúdo que a gente precisa ir digerindo. Então, se porventura alguém não, a professora não entendi nada, fique tranquilo, tá tudo bem, né? A gente vai trabalhando, vai evoluindo nesse processo. E aqui, professor Welder, professor Crespo, fico também à disposição para, em outros momentos, a gente estar verticalizando alguma das partes que a gente não teve tempo nesse momento, né? E é um grande pensador, é um pensador que, no âmbito do pensamento contemporâneo, tem a sua contribuição. Sir Karl Popper, né? Ele é cavaleiro da Rainha Elizabeth, né? E tem esse título aí, mesmo não sendo inglês, né? Então, agradecer aí pela presença e pela paciência de vocês em relação a isso. Espero que possa ter ajudado aí com essas reflexões e com esses entendimentos. Professor, muito obrigado, ajudou muito. Eu acho que é bem aquilo que acho que o Sebastião disse no momento, falou, nós não temos essas discussões no nosso cotidiano, né? A gente está um pouco fora do cotidiano e ainda bem que nós temos oportunidades realmente para lançar um outro olhar, fora daquele que é o nosso habitual, nosso comum, aquele nosso lugar mais no qual estamos com maior comodidade, né? Então, mais uma vez, agradecer a todos vocês, professor Dionê, professor Welder, pelo convite também. Muito obrigado a todos que participaram, espero que tenham gostado e a gente vai promover ainda outros eventos ao longo do ano aí, tanto da filosofia, da teologia, que o professor Welder está liderando. Tenha uma boa noite, paz e bem, muito obrigado. Nathalie, que é da equipe técnica, nos auxiliou aqui, muito obrigado, Nathalie. Boa noite, pessoal. Boa noite, professor, até a próxima. Boa noite, muito obrigado, professor Dionei. Obrigado a todos, até mais. Boa noite, obrigado. Nathalie, você tirou a gravação?